Olá, amigos fãs de esporte, sejam muito bem-vindos ao Newsfoot. Vídeo esse da sexta rodada do Brasileiro. Ainda, obviamente, tem jogo para terminar, que é o Santos e Bragantino. Então, desde já, eu já aviso vocês, nos sigam nas redes sociais, porque lá nós vamos postar os nossos comentários, as nossas análises do que foi esse jogo. Tá bom, pessoal? E, obviamente, eu já peço a oportunidade, abro esse vídeo, né, pedindo para vocês aí nos dêem um like, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Isso vai nos ajudar muito e tem nos ajudado muito, e desde já agradeço a todos os fãs de esporte que vêm nos acompanhando aí. E aqui comigo, meu colega, meu grande amigo, comentarista do Newsfoot, Vinícius, seja bem-vindo à pós-sexta rodada do Brasileiro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no Newsfoot. E é isso aí, como a gente falou, vídeo pós-sexta rodada e vamos pra cima. Como eu sempre digo, tem muita gente pra xingar, muita gente pra falar mal, entendeu? E é isso, né? Os caras dá munição pra gente e a gente fala mal mesmo. O objetivo é esse. E obviamente, pessoal, tem o jogo que parou o Brasil hoje, que foi Flamengo e Corinthians, né? Meu timão hoje não funcionou, mas a gente vai comentar muito, tem muita coisa para falar e Eu, vocês vão gostar bastante, eu então fique falei, hein? ligadinho aí. Eu falei que o Pedro ia fazer É, gol hoje, hein? Eu avisei, hein? é verdade, o Vinícius avisou, o timão não se Tragédia atentou, né? anunciada. É verdade. Agora a vida que segue, porque tem muito jogo pela frente nessa semana, ainda tem muito jogo aí, muita coisa para acontecer. E obviamente, no vídeo passado, pessoal, a gente deu os nossos palpites, né, Vinícius? Sim, sim, com certeza. Com certeza eu errei a maioria porque eu sou horrível com palpite, mas uma hora eu vou acertar, eu creio nisso. Estamos tentando, a gente chega lá ainda. Vamos tentar aí um dia zerar e acertar todos os jogos. Quem sabe um Caramba, aí dia sim. esse milagre chega, hein? Mas beleza, então a gente deu os nossos palpites no vídeo anterior e hoje nós vamos ver como é que foi o resultado de cada jogo. E Vinícius, bora lá, vamos começar já os trabalhos com Internacional e Juventude, jogo esse que aconteceu no Beira-Rio no sábado às 4 da tarde. Né? O Internacional ganhou de 3-1. Né? O seu palpite foi 2-0 para o Internacional. Eu apostei 2-1 para o Internacional, apostamos na Quase. vitória, Quase, quase. erramos no resultado. Né? Quase. Ganhamos e não ganhamos, né? 50-50. Exatamente. Então a gente não começou tão mal assim. E É obviamente, verdade. já no comecinho de jogo, né, o Juventude já começou surpreendendo o Inter, né? Com menos de 4 minutos ali, uma boa jogada, uma bola enfiada ali para o Gilberto na esquerda, né? Ele percebeu o Batalha já entrando na defesa do Internacional, saiu pelo meio ali, já saiu de frente pro gol e já começou com 1-0 logo no começo do jogo, Vinícius. Sim, então, eu também não entendi nada. É igual você falou, menos 4 minutos. Foi aos 3 minutos, para ser mais exato. É um apagão no meio do meio campo, da defesa do Inter. Que, diga de passagem, foi um golaço, né? Do Juventude. Mas, assim, não rendeu muita coisa, né? Foi só o gol mesmo e não teve mais nada. O Internacional depois foi pressionando, né, Sim, ao foi longo criando do corpo começo durante o do jogo. jogo. Exatamente. E aos 17 minutos, então, quem é que começou a brilhar nesse jogo, ô Ah, eu Vinícius? falar pra você, esse Alan Patrick, ele tá com estrela, hein? Pelo menos por enquanto ele tá brilhando, cara. Foi uma bela É cobrança verdade. ali de escanteio ali pro Vitor Gabriel, que abriu o placar aos 17 minutos de jogo. E eu vi o Alan Patrick tá bem, cara, tá bem no campeonato. E assim, depois, até chegar o gol, na verdade, e continuar, e deu continuidade, o Inter, só deu o Inter, cara. Juventude só fez o gol no começo do jogo e mais nada. Entendeu? O Inter amassou o Juventude. É verdade. Tanto que durante o primeiro tempo, então, dava para perceber que o Juventude baixou muito as suas linhas, né, chamou muito o Internacional para dentro do seu campo, e o Inter foi criando oportunidades. Uma vez ou outra, o Juventude conseguia sair dominando a bola, fazendo algum toque ou outro, mas nada assim que pudesse criar algo para tentar virar o jogo. E realmente o Internacional foi muito bem nesse jogo. E Sim, principalmente brilhou a estrela do Alan Patrick, né? Que fez as suas assistências aí e saiu como o homem do jogo, né? sim, exatamente. Ele fez. Foi dois lances dele cobrando no escanteio, né? Duas assistências pro Vitor Sim. Gabriel. E o terceiro gol do Inter saiu dele também, que ele bateu fez uma cobrança forte de falta.
né? Que o goleiro ainda espalmou, mas aí. Esqueci até o nome do cara aqui, que eu até marquei na minha colinha, né? A colinha de sempre. Que fez o gol Esqueci o nome dele, cara. foi o Borré que fez o Isso, o terceiro. Borré, a bola, o goleiro espalmou, o terceiro, o chute, né, do Alan Patrick, o Borré aproveitou e fez o terceiro gol e engoliu o Juventude. Um segundo tempo todo do Inter, né? Sim, com Como nós certeza. falamos, o Juventude baixou as linhas. No segundo tempo, se propôs mais a marcar do que realmente tentar uma reação. Não buscou o Até jogo, porque é né? Não difícil. buscou o jogo. Acho que tentou não tomar mais gol, mas não adiantou, né? Porque ele saiu o terceiro gol. Exatamente. Ele buscou mais se dedicar à marcação, a tentar fechar os espaços para o Inter. Não foi suficiente. Acabou perdendo de 3-1. E o Inter aí mais 3 pontinhos dentro do campeonato. Vai subindo na tabela o Inter, né? Sim, sim. Vem pra brigar pelo título esse ano. Eu também acredito que sim. Vamos ver como que vai se desenrolar o campeonato, porque como eu sempre falo aqui, o campeonato é longo, É né? longo. É difícil, tem que mexer as suas peças, jogadores ainda vão se machucar, ainda vão ficar lesionados, então cada técnico aí vai precisar trabalhar muito bem as suas equipes para conseguir chegar com folga na reta final do campeonato aí para tentar brigar não só por título, Libertadores, Sul-Americana, porque é os jogos, os campeonatos que todo mundo almeja aí, pelo menos para o ano seguinte, né? Sim, com certeza, porque é aquele negócio. Independente se é Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, a cada fase que você vai passando, o time vai arrecadando mais. Entendeu? Então, assim, lógico, se Exatamente. você for campeão é melhor ainda. Mas para alguns times menores, digamos assim, só de estar passando de fase já é muito bom, porque, como eu falei, cada fase que você passa é um valor maior que você recebe, né? Então já ajuda muito o clube. Exa É isso aí. E agora nós vamos lá do jogo do Internacional para o jogo do Mirassol, né, interior de São Paulo, na cidade de Mirassol, onde o time mandante, Mirassol, obviamente, pegou o Atlético Mineiro. E foi um jogo muito bom, um Foi. jogo bastante movimentado, né? Foi 1-1. Desculpa, o jogo foi 2-2. O Vinícius apostou no jogo de 1-1 e eu apostei no jogo de 1-0 para o Mirassol. Caramba, de Não deu novo, certo, velho. mas De novo. não deu certo, não acertamos o resultado, mas falando um pouco mais desse jogo, realmente foi um jogo bem movimentado, com ótimas oportunidades para os dois times, né? Reinaldo, né? O King Naldo brilhando aí no início desse campeonato, uma surpresa para muita gente aí, o lateral Reinaldo fazendo seus golzinhos, e aí, obviamente, ajudando o Mirassol também, porque, querendo ou não, é melhor você conquistar um ponto do que você perder o jogo, né? Sim, com certeza. É aquilo que eu falei nos outros vídeos, eu vou continuar falando até o Mirassol fazer mudar de ideia, né? Mas é um time do interior, cara, que, assim, eu nunca tinha parado pra reparar o futebol deles, né? E eles vêm jogando bem, cara. Você vê que os jogadores estão se esforçando de verdade, que é importante você estar na Série A. Mesmo que eles não sejam um time pra brigar por título, mas de você estar ali é muito bom pra eles já, para começar, né? Quem sabe daqui, sei lá, uns 5 6 anos começar a mudar o nível do time, né? Porque só de você estar ali você ganha, você arrecada mais com ingresso, com venda de jogadores, com tudo. Então, assim, o Mirassol eu fico feliz pela campanha que eles estão fazendo por enquanto. É, o Mirassol começou bem o jogo, né, já pressionando. O Atlético depois foi fazendo também o seu jogo, foi mantendo a mesma condição de jogo com o Mirassol, né, e realmente cada um fez ali o seu esquema tático bem montadinho, né. Sim, Teve até algumas boas oportunidades, tanto no segundo quanto no. Desculpa, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Né? Depois que o Atlético Mineiro empatou o jogo, houve um pênalti no Rony, né? O Hulk bateu, virou o jogo, e no finalzinho o Mirassol batalhou e conquistou o empate aí com o King Naldo, bem no finalzinho, já nos acréscimos do jogo. exato. Então eu Mas achei foi que uma foi um dormida jogo. da defesa do Atlético, né? Porque no último Ah, minuto com, de jogo você tomar o gol, tá de brincadeira. com certeza, a bola foi um pequeno cruzamento ali, a bola passou por toda a defesa do Atlético e sobrou no pé do Reinaldo, que com a sua Exatamente. experiência E ali. vale destacar nesse lance o Yuri Castilho, cara, porque ele vem pela direita do campo, na grande área, faz, faz a pedalada e ele chuta pro gol, mas o Everson ele acaba resvalando a bola, que né, acaba criando um desvio. E aí é onde o Reinaldo aparece e faz o gol. O cara tá sempre no momento certo, no lugar certo. O cara é zica mesmo. É verdade, tá com a estrela brilhando, né, Reinaldo? Pior. E agora então vamos saindo lá da cidade de Mirassol, pessoal, e vamos para o jogo
do São Paulo, Ceará e São Paulo no Castelão, no sábado, jogo das 6h30. O que aconteceu de melhor nesse jogo, Vinícius? Ah, cara, jogo 1-1, né? O palpite foi quanto mesmo que a gente deixou aí? Eu tenho certeza que eu errei de novo. Olha, o seu palpite foi 1-0 para o São Paulo e eu Ui, apostei em quase. 2-2. Ah, pelo amor de Deus, não vamos acertar uma, não é possível, cara. Se bem que eu acertei mais ou menos de um outro jogo aí, né? Mas deixa eu falar depois. Eu acertei no empate, mas não no resultado. Exatamente. Mas o jogo perdeu o foco, não. O jogo foi. Como Vamos fala? lá. Eu até deixei na colinha aqui, ó, aos 4 minutos, o Pedro Henrique, que é aquele, se eu não me engano, é aquele que jogou no Corinthians, um loirinho. Exatamente. Ele aproveita o vacilo Exatamente. da defesa do São Paulo, cara, apesar de um cruzamento, e faz um golaço em cima do Rafael, de cobertura. Cara, um golaço mesmo, porque a defesa tá dormindo, cara. Essa defesa do São Paulo aí, pelo amor de Deus. Foi um começo interessante, né, do Ceará, com esse Sim, belo gol aí. Foi uma falha realmente da defesa do São Paulo, que estava postada muito para frente, né? Então o Pedro Henrique ali recebeu um belo toque. O Pedro Henrique atrás da zaga saiu em velocidade, né? E venceu o Rafael com um gol muito bonito, realmente. gol de cobertura Mas que ninguém depois pega, não tem jeito. e aí, o que eu pude mais perceber desse jogo? É que o Ceará estava controlando bem o jogo Sim. até quase o finalzinho do primeiro tempo, Exatamente. né? E vale lembrar que o Ferreirinha ele tava tendo uma briga, né, entre aspas, assim, com o Rafael Ramos do Ceará, o lateral. Foi todas que ele tava Sim, tentando ali até os 15, 20 minutos, ele não passava do lateral. O lateral tava marcando ele muito bem. Bom pro Neto, né? Porque daí ele não exatamente. faz gol, o Neto não fica de tanga, né? Exatamente, o Rafael Ramos ele entrou nesse jogo mesmo para marcar o Ferreirinha e estava fazendo e fez um bom primeiro tempo, né? Sim, O que sim. dificultou bastante as ações do São Paulo e o Ceará em alguns dados momentos do jogo ele tocava a bola, né? Ele tentava ver mais, olhar melhor o jogo e o São Paulo em alguns momentos ficou assistindo esse toque de bola do Ceará e não Porque tentou pro fazer. Ceará era importante era interessante mais a vitória, né? Então, assim, já sabia que é um time que tem limitações. Então, já que conseguiu fazer um gol logo no começo, assim, eu acho É, errado você ficar administrando o jogo, mas dependendo da ocasião, é o que se tem que fazer, né? uhum. E aí no finalzinho do jogo é que a coisa mudou, com o gol de empate do São Paulo, né? Que daí o Ceará perdeu um pouco o foco e quase que o São Paulo ainda vira o jogo no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo ainda. Sim, é verdade. Aos 44 minutos acho que foi o Lucas Ferreira, né? Que cobra o Isso, escanteio. Lucas Não, Ferreira. Ferreirinha, Exatamente. Ferreirinha, Ferreirinha, desculpa, falei errado. Ferreirinha cobra o escanteio pra dentro da área. Só que aí a bola rebate, volta nele de novo. E aí, só que não tinha ninguém pra marcar ele, né? Porque eu não entendo como que você deixa o cara sozinho depois do cruzamento. Ele sobra a bola Uhum. pra ele de novo, ele cruza de novo e o Rian Francisco faz o gol. E vale destacar, cara, que o Rian Francisco, ele assim, ele não é um craque. Mas assim, você vê que o moleque tem estrela, né? Desde a copinha. Só que muita gente cobra o Zubeldia de não colocar ele, mas assim, já chegaram fontes pra mim aí que é porque, assim, eles não estão colocando ele por opção, porque tem time de fora que já tá de olho nele, e eles não querem colocar o moleque pra não correr risco de machucar, de perder a venda. Só que aí quem se prejudica nisso é o menino, né? Porque tá ali, tá louco pra jogar, quando entra faz gol, mas é complicado, né? Os caras pôs interesses do clube na frente de qualquer coisa e é meio triste isso. É, é verdade. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, mas eu também não duvido que o Rian Francisco deva receber propostas aí, porque realmente parece ser um menino muito bom, um bom jogador. Sim. Bem, no segundo tempo, então, para a gente encerrar aqui esse comentário entre Ceará e São Paulo, um Ceará mais dedicado na marcação, né, tentando bloquear mais as ações do São Paulo, um São Paulo com mais ímpeto, né, tentando realmente virar o placar e sair dali com a vitória, mas também foi um jogo movimentado, segundo tempo também, mas não brilhou os atacantes, né, as defesas estavam teoricamente bem organizadas. Teve, Sim, claro, uma chance ou outra para outro time, porque faz parte do jogo, você está ali para tentar fazer as jogadas, né? Mas o final mesmo foi 1-1 e não é um mau empate para o São Paulo, acredito, na minha visão. Né? Para o Ceará, acredito que sim, porque está jogando em casa, é um time encardido, precisa das vitórias, principalmente jogando em casa, para exatamente. pensar em melhores posições no campeonato lá na frente, né? É aquele negócio, né, que eu sempre falo, é um comentário curto aqui. O São Paulo continua sentindo a falta do Lucas. Não adianta. Eu sempre falei isso aqui, o São Paulo é um time com o Lucas, sem o Lucas é outro time.
Então, assim, os caras, É, igual eu falei, eu nunca vi em lugar nenhum, entendeu? Agora o Lucas é diferente. Não acho ele cracaço, mas aqui no Brasil ele sobra. E no São Paulo é é, dependente dele. é. Vamos torcer para o Lucas poder retornar, porque o retorno dele tá marcado, né? Pelo menos até o momento, Isso pra Copa do contra o Brasil. Náutico, Isso, na Copa do a Brasil. Copa do Brasil. Vamos ver se isso aí vai dar certo. Torcedor São Paulino aí na torcida pelo Lucas. E vamos então do Ceará para o jogo do Sport lá em Pernambuco, na Ilha do Retiro, jogo do sábado das 8 da noite. E o Leão da Ilha contra o Fortaleza, né? O seu palpite foi 0-0. Eu apostei no 1-1 e no final deu o seu resultado, O Vinícius, quê? 0-0. Ah, não é possível aí, ó. Falei, quem me criticou aí, ó. Falei, eu esperei que eu acertar. Sou o rei do palpite, cara. Olha, eu vou falar para você, Vinícius. Conforme o último vídeo que nós fizemos, o esporte na mesma, tá? Um jogo com muitas oportunidades, um bom volume de jogo durante todo o primeiro tempo por parte do esporte. E o Ceará chegou, desculpa, o Fortaleza chegou ainda duas vezes com um certo perigo, né? Duas oportunidades ali boas, mas não teve competência para finalizar para o gol. Mas o esporte empilhou oportunidades. Foi o Sim. primeiro tempo empilhando, empilhando e não conseguia fazer gol. E realmente o ataque do esporte está com uma dificuldade seríssima de finalizar para o gol. O Pepa precisa corrigir isso aí o quanto antes, hein? Foi o que eu sempre falei aqui, igual no jogo contra o Corinthians. Teve as suas chances, mas não finaliza com competência pro gol. O que importa no futebol é fazer gol, não é chutar. O Sport podia Uhum. muito bem chutar 10 vezes e o Fortaleza chutar uma e fazer o gol, que quem ia sair que a vitória é o Fortaleza. Entendeu? Ele tem que arrumar um É. jeito de pôr esses caras pra. Vai ter na finalização, sei lá. Porque chega ali na frente da área, ninguém faz nada. Um toca pro outro, não sabe o que faz, tá com medo de chutar pro gol, chuta pro gol logo. E o melhor ainda para o esporte é que o zagueiro Tite do Fortaleza foi expulso no segundo tempo e ainda Exatamente. assim, com o esporte com um a mais, não conseguiu sair da Ilha do Retiro com a vitória, dar uma vitória para sua torcida, que vaiou muito no intervalo de jogo, vaiou demais no final do jogo, xingou todo mundo, e o técnico também não escapou disso aí. Realmente, a torcida do esporte tá brava com o time, tanto que esse jogo, que até em outros jogos com o Fortaleza, até pela Copa do Nordeste, teve um estádio muito mais cheio, uma presença maior da torcida. Nesse jogo, muitos lugares vazios, realmente mostrando a indignação aí do torcedor do Leão da Ilha, viu? Ah, mas é isso aí. É incompetência não só do treinador, é do time também. Entendeu? É os dois é incompetentes. O cara que não. O treinador, o Uhum. Pepe, que não consegue montar um time direito, e o time que chega na frente da área e não chuta pro gol. Então, assim, não tem que cobrar um e deixar de cobrar o outro. É todos tá fazendo errado. É verdade. E aí agora, pessoal, lá de Pernambuco, vamos pegar o aviãozinho para Botafogo e Fluminense, lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, para fechar o sábado, né, que foi às 9 da noite. O seu palpite, Vinícius, foi 2-0 para o Fluminense e eu apostei em 1-1, mas deu Botafogo 2-0. Parece que eu tô queimando a minha língua com o Botafogo, hein? Acho que os caras tá escutando eu falar aqui. Não é possível, não. Os Olha, caras tá jogando todo o jogo agora. eu acho que tem alguém assistindo nossos vídeos aí, Vinícius. Não é possível. Só porque eu critico os caras tá jogando, velho. Vou parar de falar. E a gente teve o primeiro tempo muito bom do Botafogo, viu? Surpreendente, um time muito bem organizado, tanto na parte da defesa, meio-campo, transição para o ataque, então, voando, Sim, realmente pressionou o Fluminense, deixou o Fluminense meio zonzo durante o primeiro tempo. E Botafogo mereceu sair na frente do resultado logo no primeiro tempo. Boas jogadas, bom esquema tático, variando bastante a jogada, tanto pelas laterais, meio de campo também trabalhando legal, e o Fluminense tendo muita dificuldade de encaixar a sua marcação, e principalmente tentando diminuir os espaços, com muita dificuldade. O Botafogo realmente teve um volume muito alto no primeiro tempo, viu? sim, então, até na entrevista pós-jogo, o Renato Gaúcho falou a mesma coisa. Primeiro tempo, ele falou assim, ó, primeiro tempo nosso foi péssimo, assistimos o Botafogo jogar, e é o que você falou, é verdade, o Botafogo engoliu o primeiro tempo, entendeu? O Fluminense não teve chance nenhuma, tanto que aos 36 o Igor Jesus faz o cruzamento rasteiro e... Minha colinha aqui um momento. Vai lá, vai lá. Ele cruza rasteiro, né? Pro Vitinho. O Vitinho faz um golaço no Fábio, que era uma bola indefensável. Entendeu? Então, assim, o primeiro tempo do Botafogo foi espetacular mesmo. É verdade. E tanto que o Fluminense, basicamente,
ele jogou com o bloco, com o seu bloco de defesa muito baixo, né? Sim, Então, tava esperando os caras vir, né? proporcionou. Exatamente. Então o Botafogo, obviamente, ocupou melhor o espaço e fez o seu jogo. E realmente o Botafogo surpreendente. Eu acho que esse técnico Renato Paiva aí ainda tem muito a mostrar nessa temporada e eu não duvido que o Botafogo vai surpreender. Não, obviamente, eu não estou aqui dizendo que o Botafogo vai disputar título, Uhum. mas pode brigar por uma Libertadores, não tenho dúvida disso, até porque o time do Botafogo não é ruim, tem time para isso. E tá mostrando já queimando a língua do Vinícius aí, ó. É, tá queimando com gosto mesmo. Tá torrando, na verdade, né? Até aqui, né? Mas a zica aqui vai continuar forte. É verdade. E agora, Vinícius, fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo, vamos para o jogo lá no Allianz Parque, né? O jogo já no domingo, jogo esse das 18h30. Eu ia falar agora do Flamengo e Corinthians, mas a gente vai deixar mais pro finalzinho. Torcedores aí, fiquem de olho nesse vídeo, acompanhem a gente, porque tem muita coisa boa no finalzinho do vídeo. Mas então nós vamos pular um pouquinho, daqui a pouco a gente volta lá. Palmeiras e Bahia. Então, o Bahia, surpreendentemente, 1-0 sobre o Palmeiras. O que aconteceu nesse jogo, Vinícius? Cara, esse jogo foi assim. Eu não digo que foi o melhor da rodada. Na verdade, acho que foi, até então, pra mim, o melhor jogo da rodada, sim. Tô afirmando isso agora. Porque foi um jogo muito técnico, de dentro e fora de campo. Porque era no primeiro tempo, assim, até que o Bahia foi superior ao Palmeiras. Também, até porque o Vitor Roque, Paulinho e Estevão não estavam no primeiro tempo. O Abel deixou eles no banco, decidiu poupar pelo menos no primeiro tempo. E assim, o Bahia, ele foi o superior, cara. É triangulação o tempo todo, troca de passe, ganhando todas as jogadas, entendeu? E assim, o embate fora de campo também era interessante porque durante o jogo todo, o Rogério Ceni e tanto ele quanto o Abel trocaram a formação do time umas 3 vezes cada um. Então, assim, foi legal de ver. Um segundo tempo até um pouco melhor, assim, não pro Palmeiras, mas assim, conseguiu equiparar um pouco o Bahia. Porque daí entrou o Paulinho, entrou o Vitor Roque, o Estevam, que a gente sabe que eles fazem uma diferença, né, dentro de campo. Com Mas acabou que o certeza. Bahia acabou fazendo gol, né? Não tem jeito, marcando e finalizando melhor. Pra você ver, né? Às vezes o time que tem mais volume de jogo peca muito nas finalizações e aquele que tem menos jogadas acaba, na única chance muitas vezes que tem, é muito mais definidor e acaba fazendo o gol que dá a vitória, que é importante, né? Sim, com certeza. Igual eu falei, no segundo tempo o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo, mas assim, parecia que faltava alguma coisa, sabe? Para fazer sei lá, uma ligação pro ataque. Porque aquele negócio de sempre, tava muito jogado pro Estevão, aí aquele negócio pragmático, joga nele para ele tentar resolver. Ele até fez uns lances legais, deu uma caneta, né, no jogador do Bahia, até dentro da área. E aí o Vitor Roque foi finalizar, mas aí o cara tirou em cima da linha. De novo, ele tá aí com 2 gols impedidos, um gol tirado em cima da linha, tá difícil pro Vitor Roque. Mas no finalzinho do jogo, o Bahia faz uma triangulação com o do Kaique, ele toca pro Caule, o Caule devolve pra ele faz um gol lá em cima do Everton e o Bahia finaliza o jogo com 1-0. Mereceu ganhar o jogo. Valeu o Bahia aí, levou os 3 pontinhos para a Bahia. E o mais interessante, né, para a gente finalizar esses comentários, é o embate entre o Rogério Ceni e Abel, né? É legal você ver essa planejamento de tática de jogo, né? Mudança, não só dentro do campo, mas você vê os dois técnicos ali realmente analisando jogo a jogo, né? E fazendo as substituições conforme o que é necessário. É legal ver esse embate de treinadores fora do campo também, né? Sim, você vê que os dois ali o tempo todo trabalhando, mudando a tática do time. E acho que fazia tempo que eu não vi um jogo assim tão técnico, igual eu falei, dentro e fora de campo. Porque os dois ali mudaram a formação, faz triangulação, faz isso, faz aquilo. Mas dessa vez foi melhor pro Bahia. É, torcida do Bahia aí feliz da vida, né? E a torcida do Palmeiras hoje vai dormir com a cabeça cheia, né? Vai chorar, vai chorar. Bem, e agora então a gente saindo de São Paulo, vamos para o jogo que foi lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, interior de Minas Gerais, né? Entre Cruzeiro e Vasco, e deu Cruzeiro 1-0, Vinícius, esse jogo. E eu vou te falar, hein? O Cássio foi o homem do jogo, hein? Ah, tava na hora já, né? Porque assim, a gente sabe do potencial do Cássio, né? E nos últimos jogos ele vem falhando bastante, até na Sul-Americana, mal demais em campo, meu Deus do céu. Mas hoje ele destaque, aquilo que você falou, vale destacar ele, porque ele foi o homem do jogo, né?
fez muitas defesas e garantiu pelo menos a parte defensiva do Cruzeiro. Ele falou, ó, deixa comigo que eu resolvo. Agora ele não pode jogar sozinho, né? Exatamente. E eu vou te falar, num primeiro tempo em que o Vasco foi mais incisivo, tá? Teve mais oportunidades do que o Cruzeiro, tá bom? Mas o Cássio hoje estava inspirado, fez grandes defesas, mas assim, se não fosse o Cássio hoje, olha, o resultado teria sido outro. Aquele negócio. É aquilo que eu sempre falei, que eu acabei de falar, aliás. O Cássio, a gente sabe do potencial dele, né? Tanto que a gente já viu ele fazer magias e magias no Corinthians. Mas no Cruzeiro tava devendo ainda. Né? Ele não tava bem nos últimos jogos, sendo muito criticado pela torcida, pela própria imprensa. E hoje ele começou a dar uma resposta melhor pra todo mundo, né? Mostrando esse que é o verdadeiro Cássio que a gente conhece. É verdade. E aos 18 minutos do segundo tempo, uma arrancada da esquerda pelo Wanderson, tá? Ele cruza e Christian faz o gol que deu a vitória aí pro Cruzeiro. E, obviamente, sim, pode falar, Não, Vinícius. não, pode continuar, depois eu. Ah, beleza. E aos 36, uma boa jogada pela direita, o cruzamento que chega até Vitor Luiz, né, do Vasco, e mais uma boa defesa também do Cássio. Então, realmente, o Cássio foi o homem do jogo aí. E no finalzinho, depois, né, obviamente que terminou o jogo, ele foi dar entrevista, né, e ele desabafou, falou das críticas que vinha recebendo, né, até ficou um pouco emocionado ali nas câmeras e tal, mas ele ressaltou muito o apoio da família, principalmente da sua esposa, dos colegas de trabalho, né, da diretoria do Cruzeiro, dando todo o apoio para ele ali, porque realmente há momentos, né, em que o jogador, o goleiro, ele tem as suas oscilações, né, mas o Cássio é um jogador muito experiente, muito rodado, né, já jogou grandes jogos, óbvio, tem suas falhas, Campeão do como mundo, qualquer né, outro cara? gol. Né? Não é pra qualquer um, não. Exatamente. Mas também não pode ser assim demonizado, né, escrachado pela torcida ou por qualquer outra pessoa. Tem que valorizar porque não é todo mundo que tem um Cássio no gol, né? Vamos ser sinceros também. Exatamente. É aquele negócio, ele vem falhando, vem falhando. A gente tem que cobrar ele sim. Tá ali pra ser cobrado, entendeu? Só que a gente tem que pensar que não é só ele no time. Ele não joga sozinho. Entendeu? Você tem Gabigol que tá no banco, ganha 3 milhões, não joga, entendeu? Aí tem que pôr o Caio Jorge pra jogar. Tem o Dudu que não joga, que eu até li uma entrevista hoje lá que parece assessoria dele, porque assim, parece que o Cruzeiro tá querendo mandar ele, né, e catar coquinho em outro lugar, né? Então ele parece que a assessoria dele até falou assim, ó, se não tiver lugar pra ele no time, é só pagar a multa que tá tudo certo. Só que assim, a multa dele, eu não consegui buscar valor agora. Mas não deve ser 10 reais, né? Então, assim, é complicado, cara. Você pôr a culpa só no goleiro. Sendo que não é o time inteiro que tá colaborando, né? É fácil você achar um culpado e não resolver o problema. E o Pedro Lourenço, né, que é o CEO da Raposa, ele respondeu a um torcedor lá nesse estádio, no Parque do Sabiá, em que o torcedor perguntou para ele, e o Dudu, né? Aí ele fez um gesto assim, né? Tipo, vai sair. Então, bem, a É, assessoria do Cruzeiro não quis responder, né? Falou que está tratando isso de forma interna, muito por conta da declaração que o Dudu fez por estar na reserva, mas temos uma novela aí e outra alguma novela com o informação. Dudu, né? Pelo amor de Deus. Esse é o hominho pra gostar de Exatamente. novela, esse daí. Gosta de um probleminha. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse problema aí entre o jogador e o time durante a semana. Mas acredito eu, na minha opinião, que eu acho que o Dudu vai sair, viu? Ah, vai. O problema é assim, tem alguns times que que ele tem espaço, mas não vai chegar nem perto do salário que ele ganha hoje. Tá certo que o salário que ele ganha hoje já não era do Palmeiras, né? É bem abaixo, mas assim, não pode querer muito, né? Não tá jogando? Se o Dudu sair do Cruzeiro nos próximos dias, nas próximas semanas, eu acho muito difícil que algum outro time do Brasil vai querer pagar o que a Raposa paga para ele Ah, não hoje. vai querer E pagar. aí, eu acho que a melhor opção para ele seria jogar no exterior. É, então. Tá? Eu acho isso. Ou então ele aceitar um valor menor e jogar em algum outro clube aqui no Brasil. Se Mas eu o, acho muito difícil que alguém se o consiga chegar Corinthians no fizer valor uma que ele oferta ganha pra hoje. ele aí, se você fosse hoje, você aceitaria ele? Olha, sinceramente, eu aceitaria, mas ele Aí, não tá vem vendo? por causa da identificação que ele tem com o Palmeiras, Ah, não, então então, eu acho muito difícil isso ele não também. vem. Só se tivesse muita E aí, personalidade mesmo, né? o que eu acho difícil, na minha opinião. É. E então,
Beleza, então a gente finalizou aqui o jogo do Cruzeiro e Vasco, e agora vamos para o jogo do Vitória e Grêmio lá no Barradão, jogo também no domingo, às 18h30, 1-1, Vinícius. Você apostou 0-0 e eu apostei 1-0 contra o Grêmio. É, tá difícil esse Você palpite, basicamente cara. acertou no empate, né? É, 0-0, de mas não novo, né? acertou De novo. Acho que já é o segundo ou Mas terceiro tá. jogo aí que eu tô acertando só o empate, mas não o placar certo, né? É. E foi um jogo bom, tá razoável para bom, né? É, Aos 16 minutos, Gustavo, né, do Vitória, chegou pela esquerda, finalizou com uma boa defesa do Volpe, né? Depois, essa foi a primeira finalização do Vitória aos 16 minutos de jogo. Deus me Nenhum livre, dos dois guarde. times tinha finalizado ainda, tá? Ah, jogo ruim demais, cara. 15 minutos pra ter uma Foi- finalização. Deus me livre. Realmente o Eu negócio pedi foi. o dinheiro do ingresso de volta, maluco. E aí o que acontece? Aos 19 minutos, né, uma cabeçada acabou sobrando ali pro Gemerson, sozinho do Grêmio, na pequena área, de frente pro gol, e aí ele acabou fazendo o primeiro gol ali do Grêmio. E depois disso, o Grêmio se manteve no seu esquema de jogo, né? O Vitória, obviamente, teve que sair pro jogo para tentar buscar o empate, né? E aí teve alguma chance ou outra, o Grêmio mais tranquilo, né, tentando, sempre posicionando melhor os seus jogadores, o Vitória tentando se manter bem na marcação para impedir uma ou outra chegada do Grêmio, né, até que o Vitória, no segundo tempo, acaba chegando no empate, e, na verdade, esse gol, ele saiu aos 40, acho que foi o finalzinho dos 47 do segundo tempo, se eu não estiver enganado. Bem no finalzinho, uma falta pela esquerda, né? Um cruzamento na pequena área, o Volpe saiu, Saiu não errado, viu mal nada, demais. Saiu de não qualquer viu jeito lá, nada, querendo não viu catar. exatamente, não viu a bola, não viu nada, e aí a cabeçada acabou empatando ali. Infelizmente o Volpe acabou falhando e deixou escapar 3 pontinhos pelas luvas do goleiro Volpe, né? Sim, sim, Carlinhos subiu bem demais. E falha da defesa e falha do Volpe, né? Que isso aí é pipoquia, cara. Nossa, goleirinho ruim, cara. Nossa, mãe do céu. O Carlinhos, que fez o gol Isso, de empate Carlinhos. do Vitória, já no finalzinho do jogo ali. Mas no mais, Vinícius, foi isso mesmo, tá? É, Foi jogo ruim, né? Jogo ruim. um jogo razoável, em que eu acho que o empate ficou de bom tamanho para os dois. Sim, sim. Poderia ter, sim, um ou outro ter saído ali com um gol que podia ter dado a vitória, mas acredito que isso não realmente não aconteceria, porque foi um jogo com poucas finalizações, teve pouca criatividade de ambos os times, né? Então valeu o empate. Tá de bom Torcedor do tamanho. Vitória e do Grêmio, as duas torcidas aí hoje vão dormir com um pouquinho de dor de cabeça hoje. Exatamente. E aí, pessoal, só lembrando então vocês, né? No domingo, tá? Para finalizar a sexta rodada, Santos e Bragantino, esse jogo na Vila Belmiro, tá? Lembrando vocês do meu palpite do Vinícius. O Vinícius aí apostou Santos 2-1 no Bragantino e eu apostei 1-0 no Bragantino. Vamos ver o que isso vai dar. Nesse vídeo que você vai ver, desculpa, nos vídeos que nós vamos postar depois nas nossas redes sociais, vocês vão poder acompanhar aí a nossa análise, nossos comentários e ver qual foi o resultado e se a gente acertou ou não nos nossos palpites, beleza? Então vamos lá, Vinícius, vamos finalizar o nosso vídeo com o jogo da rodada, que é o jogo das nações, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Olha, só de começar aqui, a minha cabeça já começa a doer, Vinícius. Eu avisei, né? Eu já falei que era tragédia anunciada. É gol do Pedro. Não, eu falei que ia ser 2 gols do Pedro. E eu acertei, cara. O cara é um monstro. Engoliram o Corinthians. Bem feito. Olha, o Corinthians começou o primeiro tempo dormindo, né? A marcação já vacilando, principalmente do Mateuzinho. O Mateuzinho conhece como joga o Cebolinha. Aí eu digo para você, como é que pode o Cebolinha receber da esquerda? Você sabe que ele vai cortar para dentro para chutar chapado com a direita no canto. Você já sabe que ele vai fazer isso. Todo mundo sabe que ele vai fazer isso. O Mateuzinho que ele fez, ele marca o Cebolinha de longe. Ele Uhum. apenas olha o Cebolinha dominar a bola, entrar para o meio e chutar para o gol. É indefensável, é difícil um goleiro, principalmente na qualidade do Hugo, defender uma bola dessa, porque o Cebolinha,
tem qualidade nesse tipo de batida de bola. Né? E Mas aí o Flamengo já. é aquilo, né? Que eu tenho pra mim que, assim, por mais que a gente sabe o nível do Hugo, né? A competência dele, pra mim eu acho que ele deu uma sentida no jogo sim, tá? Acho que ele sentiu um pouco, por ser o Flamengo, Maracanã e tal. Porque, não tô dizendo que ele falhou no gol, não foi isso, mas o jogo foi passando, né? Eu senti que ele deu uma. Não foi que ele tremeu, não, pouco, não é isso. Mas eu acho que ele sentiu um pouco a pressão do jogo, sim. É, e a gente podia claramente observar um Flamengo com um volume de jogo muito alto, jogadas pelas laterais, pelo meio. O Corinthians, em dados Perdido, momentos, perdido em campo. não conseguia dar embate, né, dar ali fazer a sua jogada, tentar uma marcação mais próxima, tentar bloquear os chutes. O Corinthians realmente com grande dificuldade. Então, ali até os meados de 15 minutos, só deu Flamengo. Né, o Corinthians não viu a cor da bola. Só para você ter uma ideia, o Yuri Alberto ele foi tocar na bola só com 15 minutos de jogo. A bola não Para você chega ter nele, né? A ideia. bola não chega. Porque o Então, Flamengo, para você. ele fazia tanta triangulação, só que assim, ele não fazia sempre a mesma jogada. Toda hora era uma jogada diferente de triangulação. Só que os caras do Corinthians perdiam em campo. Não adianta. Não, hoje o Flamengo passou o trem em cima do Corinthians. Não foi nem o carro, foi o trem. O Corinthians teve muita dificuldade para a bola chegar da zaga para o meio de campo, chegar no Bidon, né, para o Bidon pensar o jogo, Sim, distribuir melhor as jogadas, porque o Bidon, normalmente, quando ele tocava na bola, sempre vinha dois na marcação dele. Então ele estava tendo exatamente. muita E a dificuldade de bola tinha que abrir o passar por jogo. ele, né? Tinha que passar por ele para começar a Exatamente. jogada. Exatamente, tentar mandar essa bola para o Memphis, tentar uma esticada para o Will Alberto, né, uma jogada pelas laterais, pela lateral com o Romero. Então o Bidon com muita dificuldade, né? Então a bola não estava chegando lá na frente. Né? O Corinthians ele só foi conseguir ficar um pouco mais com a bola dos 16 minutos para frente, tá? Até os 25, ainda o Corinthians ainda conseguiu se manter um pouco mais com a bola, aonde ali o Corinthians ainda criou uma oportunidade muito boa, um cruzamento do Romero da esquerda, lá do outro lado para o Carrídio. O Carrídio, do jeito que ela veio, ele emendou, né, uma bela defesa do Rossi. Né, foi basicamente a melhor jogada do Corinthians no primeiro tempo. Então, para você Exatamente. ver a disparidade, né, técnica que foi hoje entre Flamengo e Corinthians, fica até difícil para você comentar. Né? Ai, ai. Eu vejo aí, você falando super bem do Flamengo e Só eu tenho que amassando, comentar Corinthians. Só massacre, massacre. e eu tenho que comentar a parte ruim do Corinthians. E se for deixar a Exatamente. parte ruim aqui, eu vou falar umas Nossa, não 2 horas aqui. não acaba esse vídeo nunca. Até porque, né, o Exato. pipoqueiro do Memphis sentiu aí, não aguenta uma pancada, vai jogar vôlei, velho. Não quer contato, entendeu? Ganha 3 milhões por mês, é preguiçoso, preguiçoso. Pipoqueiro. É, essa pancada realmente deu uma baqueada nele, ele não aguentou e acabou deixando ali o jogo e entrou o Coronado. Nunca ouvi Eu falar. pensava que o Coronado pudesse fazer algo diferente, né? Administrar um pouco melhor a bola, porque ele sabe muito bem fazer isso, juntamente com o Bidon, mas eu vi o Coronado. Não Péssimo. vou nem falar do primeiro tempo, porque ele entrou mais pro final do primeiro tempo, né? Mas o segundo tempo, você via que ele estava perdido. Né? Ele não conseguia chamar ninguém para fazer um toque de bola, uma Mas, tabela, ele não mas conseguia fazer um assim, lançamento. duas coisas que eu queria falar. Primeiro que eu acho que você é o único corintiano que ainda acredita no Coronado. Entendeu? Porque acho que ninguém acredita nesse cara, ninguém nunca acreditou. Eu nunca vi nada nesse cara. Horrível. Fez um jogo bom lá na Sul-Americana ano passado, lá que ele fez 2 gols. E mais nada. Cara, é horrível. Péssimo dentro de campo. Péssimo pra quem ganha 2 milhões de reais. Só tá no Corinthians ainda por causa disso. Porque se o Corinthians quiser pagar menos pra ele, ele não vai ficar. Eu tenho certeza disso. E outra coisa, não achou ninguém em campo pra fazer toque com ele, porque não tinha ninguém. O time inteiro perdido. Os dois tempos. O Flamengo engoliu o Corinthians. É verdade, os dois tempos foi do Flamengo, isso é inegável. E no segundo tempo eu via um Corinthians tentando ficar com a bola para não ser Pra não tomar humilhado, gol. né? Coisa que não adiantou, né? Porque a única coisa que o Coronado conseguiu fazer foi dar um pênalti a favor do Flamengo e aí Ainda tomou o uma caneta Pedro, ainda pra né? largar a mão de ser tonto. Exatamente. E aí o Pedro, brilhantemente, óbvio, conhece já o Hugo Souza, né? Ele não ia bater rasteiro essa bola, né? Exatamente. É É o óbvio que Pedro, não né, ia cara? Eu fazer já isso. falei, é o Pedro. Ainda quase fez um golaço, ainda que ele costurou todo mundo lá. Mas daí não deu muito certo.
Mas o que eu queria destacar aqui é que, assim, como eu falei, o elenco do Flamengo é muito qualificado, cara. Saiu o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Aí, depois que o Pedro converteu o pênalti, saiu ele, entrou o Bruno Henrique. Então, assim, é muita gente qualificada dentro do mesmo time, cara. Não dá. Esse ano o Flamengo vai levar tudo. É. Agora eu fico na torcida. O Dorival hoje assistiu o jogo lá das tribunas do Maracanã, Vai ter que junto do fazer Fabinho macumba, né? Soldado. Olha, eu vou te falar, pelo que o Dorival viu, É. eu acredito que ele vai dormir. Eu acho que não sei nem se ele vai conseguir dormir hoje, Vai preocupado, pensar que né, barca com esse furada que eu time. entrei. Olha, difícil, viu? Não, mas Olha, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Dorival, pode falar. ele pode ser que ele consiga fazer o Corinthians jogar melhor, porque ele, assim, ele foi mal na seleção, foi, mas não apaga tudo que ele já fez. Que ele já fez no Ceará, Uhum. fez no Flamengo, fez aquele time carniça do São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que ele consegue agitar o Corinthians porque o time do Corinthians não é ruim. Só tá mal comandado, só isso. Exatamente. Eu acho que eu também compartilho da mesma opinião. Acredito que o Dorival vai conseguir dar uma outra cara para esse time, né? E fazer esse jogador jogar. Precisa de alguém para Sim. motivar, para dar confiança, né? E eu acredito que eu ainda espero dias melhores com o Dorival. Mas assim, só um adendo. Eu vou vendo assim, vou comparando, né, as diretorias do clube. Poxa, o Flamengo bem encaixado, né, com a sua diretoria, o pessoal, né, fazendo o clube cada vez mais bem rentável, mais bem organizado. Você vê o Palmeiras aqui em São Paulo, a mesma coisa. E o Corinthians, cara, a gente só vê gente que não sabe fazer absolutamente nada à frente do timão. É só gente com problema na justiça, com problema na polícia, é desvio de dinheiro, é lavagem de dinheiro, é gente metida com um esquema aqui, com um esquema ali. Meu, eu falo para você, cara, é desde moleque que eu ouço o Corinthians com algum problema. Mas Então, assim, o é. potencial que o time tem de se tornar gigante Sim. dentro da sua, tendo uma diretoria responsável, é, é real. Só que parece que a coisa não anda. Parece que tem gente lá que não quer o Corinthians bem organizado, principalmente financeiramente, cara. É um absurdo, é triste ver o Corinthians nessa situação com uma dívida gigantesca que eu não sei aonde vai parar isso aí. E eu já falei para você e falo aqui para os fãs de esporte. Se o Corinthians continuar desse jeito, eu acho que a SAF é a melhor saída para o Timão. Me desculpa, mas essa é a realidade. Ah, mas assim, é com muita dor no coração que eu falo, cara, que se o Corinthians fosse bem administrado, igual é o Palmeiras, não ia ter pra ninguém, cara, entendeu? Porque o Corinthians, o faturamento é muito bom. Venda de ingresso, de camisa, tudo, todo jogo lota estádio. Imagina se o time fosse bem administrado, ia ter os melhores jogadores do Brasil, da América, agora que vem alguns da Europa pra cá, entendeu? Só que assim, o pessoal que tava lá e aparentemente que tá também agora, pra eles o importante é o poder, entendeu? Pra eles tá no poder que é o importante. Dane-se, porque não tem responsabilidade com nada, com contas, com dívidas, com nada. Entendeu? Porque, eu fiz 100 milhões de dívidas aqui, acabar meu mandato vai ficar pro próximo. Não vai ficar vai ser do bolso dele mais. Então, assim, pra eles o que importa é estar no poder, entendeu? E pra mim, o Corinthians não tem outra solução. Tinha que virar SAF, entendeu? Só que é difícil você achar alguém, só se tiver muito dinheiro mesmo, pra pagar, porque já tá em 2,5 bilhões e vai chegar a 3 até o final do ano. Isso aí eu tenho certeza. É assim, eu acho da hora pra caramba, porque eu sou corintiano mesmo, então quero que se dane. Mas é triste pro futebol, porque. Porque assim, é um time que tem potencial, mas o jeito que tá, cara, é difícil. É muito difícil. É, Corinthians aí com muitos desafios pela frente, mas eu torço para dias melhores no Timão, principalmente na diretoria do clube. Vinícius, vamos chegando ao finalzinho do vídeo, né? Obviamente, já não deixando de lembrar você, torcedor fã de esporte, que essa semana é recheada de jogos, principalmente pela terceira fase da Copa do Brasil, onde os grandes times aí, os times mais badalados, entram nessa terceira fase e tem bastante jogo aí para você, fã de esporte. Então, para quem gosta, é um prato cheio, né? E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, a sétima rodada. Nós vamos gravar vídeo para vocês, beleza, pessoal? E vamos soltar na sexta-feira, então fique atento aí, você que nos acompanha, que já se inscreveu, que já está notificado pelo sininho, que divulga para os vizinhos, para os amigos, para os familiares. Continue nos dando essa força, a gente conta com vocês, tá bom? A gente já vai desejando uma ótima semana,
com muitas oportunidades aí para vocês. E, obviamente, continue torcendo para o seu time, porque a gente vai sempre trazer boas e más notícias para que vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo. Vinícius, suas últimas considerações para a gente poder encerrar esse vídeo que, ó, rendeu, hein? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo nosso. A gente sempre faz com muito carinho, com muita dedicação, o máximo de informação que a gente consegue trazer para vocês. E é isso, a próxima rodada vai ser longa, começa na sexta-feira e vai até a segunda-feira, com bastante jogo, diversos horários. E na sexta-feira a gente já vai lançar para vocês o vídeo, a gente só vai definir o horário ainda, falando da próxima rodada, né? O que a gente acha que vai ser, nosso palpite, do jeitinho padrão de sempre, tá bom? E é isso. E não deixando de falar, nos sigam nas redes sociais e principalmente fiquem atentos lá aos nossos comentários de Santos e Bragantino, que a gente vai comentar, porque com certeza vai ser um bom jogo. Vinícius, um forte abraço, boa semana para você, fã de esporte, e até mais. Falou, Valeu! valeu!